Aquele abraço para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso Mentes Pensantes. Estamos chegando contigo e hoje o nosso tema é como lidar com os imprevistos, né? Qual é o tipo de perfil, qual é o seu perfil quando imprevistos surgem, quando imprevistos acontecem? Esse é o tema central, sugerido aqui pelo Roberto, o qual eu dou meus cumprimentos iniciais. Roberto, seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. Obrigado, Aislan, você que está nos assistindo. Inclusive a ideia, assim, não é nem... Eu não penso, nem pensei, Pedro, em compartilhar nenhum exemplo. Uhum. Tá? Essa palavra, esse tema não está assim, baseado em nenhum tipo de exemplo. Trazer um exemplo, conforme isso. Eu entendo que, por mais planejado que seja, por mais bem elaborado que seja uma vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela no relacionamento, isso não impede que imprevistos aconteçam. Você entende que toda pessoa deve saber lidar com imprevistos, Roberto? É isso? Mas primeiro ponto, entender que imprevistos não é que podem acontecer, imprevistos vão acontecer. Uhum. É certeza de Isso é uma certeza. Imprevistos é uma certeza, eles vão acontecer. Uhum. Em algum momento, por mais planejado que você esteja financeiramente, por mais bem resolvido que você esteja emocionalmente, por mais bem resolvido que você esteja num relacionamento, imprevistos vão acontecer. Uma coisa interessante, né, Pedro? Porque nem todo mundo pensa nisso, né? Essa fala aí me soou um alerta, né? Imprevistos vão acontecer. E quantas são as pessoas que não têm preparo nenhum para algum imprevisto? Sim, o pessoal que está nos ouvindo vai identificar que eu poderia dividir aqui basicamente em dois tipos de pessoas. Aquelas que planejam muito, logo elas querem o controle de algo, da situação. Isso. E aqueles que não planejam nada, né? Que tipo assim, deu vontade agora, vamos embora. Deu vontade amanhã? Não, tipo amanhã, deixa para amanhã, né? Que vive o agora. Então, certamente quem está nos ouvindo está se identificando em nenhum dos dois lados. Porque era como se fossem extremos, né? É muito difícil uma pessoa ser um meio termo ali. Ou ela é muito focada em planejamento, isso conduz ela a controlar situações, ou ela é muito focada em, não, deixa quieto, o que der, deu. Fernanda, fiquei curioso. E você, com relação a imprevistos, representando a nossa classe feminina, representando assim o entendimento da mulher com os imprevistos? Mas olha, eu não consigo deixar de pensar, ouvindo a introdução aqui do nosso tema de hoje, eu tenho certeza que muita gente em casa, né, Fernanda? Dos meninos, né? Dos Não meninos, sei, você está de frente para eles e falou, gatinhas, o pessoal ficou em dúvida. Dos meninos, a gente combinou, né, para esse termo. Aislan, ouvindo os meninos falar sobre essa questão de lidar com imprevistos, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá, nossa, por isso que é bom ter um plano B sempre, né? É sempre bom ter um plano B. Quem nunca se apegou eu preciso ter um plano B. Tem gente que fica tão bitolado em relação a tenho que ter um segundo plano, e se acontecer. E aí não vive, não desfruta o que realmente planejou para que fosse acontecer, né? Só que nem sempre, concordem comigo, ou digam se não concordam, nem sempre a gente tem a possibilidade de ter um plano B. Sim. Às vezes a gente precisa fazer dar certo. Eu preciso fazer que dê certo. Muito interessante isso que você falou, que em muitas vezes dá certo porque só se tem o plano A. Uhum. No sentido de gastar todas as forças possíveis para que aquele plano A dê certo. Né? Porque se eu tenho um plano B, um plano C, um plano D, e nada contra quem tenha, era como se você dissipasse a sua energia. Então, parte aqui, 50% está no A, 10% no B, 10% no C e 10% no D. Mas quando você tem só um plano A, você vai dar o gás máximo para poder... E dá a impressão que você já vai com aquela possibilidade, né? Beleza, se não der certo, eu vou... Pronto. Já vi que o tema vai render muito, mas eu peço permissão para vocês, para a gente fazer nesse momento um agradecimento muito especial. Está vindo com a gente de patrocinador aqui do podcast, Móveis Cidalar, que agora está no comando da Daisy, né? Comandando junto com a filhona, com toda a equipe aí da Cidalar, essa loja de muitos anos de tradição aqui em nossa cidade.
E ela me avisou, diz, olha, até o final deste mês de agosto pode avisar lá que tem antenas digitais da Century em promoção especial, apenas R$ 600 à vista ou 12 de 65 no cartão. Eu falo isso por quê? Porque estamos neste final de agosto, você pode aproveitar essa promoção lá na Cidalar, porque daqui uns dias a tua TV simplesmente não vai mais funcionar. Tudo será com as antenas digitais. Aquelas antenonas lá passam oficialmente a não existir mais, né? Então, Deise, nosso agradecimento, nosso carinho, patrocinadora oficial aqui do Mentes Pensantes a partir de hoje. Quero agradecer também o Daniel da DigiPlus Informática e Internet. Daniel vem conosco aqui agora numa nova roupagem de publicidade junto ao Mangue Mídia, e uma das escolhas foi o Mentes Pensantes. Então, Daniel, Sil, toda a equipe, a Fernandinha está por lá também agora, além do Joãozinho, toda a equipe, enfim, a meninada que está lá, o Daniel representando a DigiPlus Informática e Internet, os nossos agradecimentos, parceiros aqui do podcast também, além, é claro, da Super Popular, que atende ali junto ao Mercosul, além da HS Tintas, do Juscelio, a Sara, esposa do Juscelio, que sempre nos assiste e nos curte muito também, sempre que pode interage. E não esquecendo que daqui a pouco ainda a gente vai ter que falar da palestra Mentes Pensantes que vem aí, né? De que adianta o Roberto, o Pedro, a Fernanda vir falar em alguns momentos, olha, desengavete seus sonhos, seus projetos, tal, se eles não tomarem a iniciativa. Exatamente. E fazerem a coisa acontecer. Então foi isso que aconteceu aqui. O Mentes Pensantes vai sair do podcast e se transforma numa palestra a partir do dia 14 de setembro. Daqui a pouco a gente dá uma pincelada a respeito disso, né, dessa palestra Mentes Pensantes 14 de setembro que vem aí. Mas voltando ao tema central, que é como lidar com os imprevistos, Roberto, poderíamos citar exemplos do cotidiano destes imprevistos? Enquanto vocês falavam, eu esses dias encarei o imprevisto de uma viagem que se tornou mais longa devido à barreira que está tendo naquele trecho ali de Palmas, rumo a Abelardo, por exemplo. Peguei 1h30 parada. Eu tinha a opção do estresse, do ficar reclamando com Deus e o mundo, do governo, porque se o governo faz, está ruim, se o governo não faz, está ruim também. Eu tinha essa opção, ou de repente ouvi um podcast, de repente descansei ouvindo uma boa música. Se a internet pegasse, respondia algum cliente, ou fazia algo, uma seleção de fotos do celular, que às vezes você no offline, uma coisa que você pode fazer também. Enfim, exemplos de imprevistos que você gostaria de destacar, Roberto. Foi justamente o que eu falei aqui no início. Eu não gostaria de trazer exemplos, porque quando você entra dentro de um campo de imprevisto, existe muita dor que pode estar atrelado a isso. Então eu prefiro falar das causas que um imprevisto pode causar. E essas causas podem interromper, muitas vezes, uma vida. As causas podem fazer com que uma pessoa interrompa sonhos, projetos, ela quebre relacionamentos, ela deixa de avançar em propósitos que estavam muito bem definidos. Então, muita coisa pode acontecer num ambiente, ou muitas vezes num relacionamento de uma pessoa, quando algum imprevisto acontece e ela não sabe lidar com aquilo, ou não estava preparada para lidar com aquilo. Como eu já falei, pode estar planejada, pode ter emocionalmente muita coisa definida, mas às vezes é surpreendido por algo que é maior. Me ajuda aí, Fernanda e Pedro, porque eu já percebi que eu estou indo num raciocínio muito raso. E você já está numa complexidade destes imprevistos, né? Entendi que você deu um grau de profundidade agora a tua interpretação de imprevistos. Mas, de fato, né, as causas são as mais diversas possíveis, né? Quando uma pessoa não sabe lidar com o imprevisto que vai acontecer. Até pensando, né, antes dos meus amigos falarem, até pensando, porque se ele é um imprevisto, obviamente porque ele não está na previsão. Não faz nem ideia, sim. Ele não está na previsão. Sim. E se ele não está na previsão, ele vai me surpreender. Sim. Óbvio que ele vai me surpreender. Então, se ele me surpreende, uma situação que vem e me pega surpreendido, ele vai causar algo. Sim. Isso é certeza.
Por isso que o tema é como lidar com isso. Veja né? só, e um dos gatilhos da ansiedade é justamente você achar que existe previsibilidade onde não existe. Sim. Você tentar mapear todos os cenários. Ah, tá, mas se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquele outro, eu vou fazer aquilo, sabe? E essa questão, a gente fala tanto em desengavetar sonhos, mas existem muitas pessoas que engavetam sonhos novamente, que já estavam num percurso bacana, porque se frustram com o imprevisto. Porque Sim. não tem a maturidade necessária para lidar com esse imprevisto, sabe? Deu para mim. Eu acredito que nesse caso, assim, de engavetar um projeto devido ao imprevisto, né? Um imprevisto vinculado ao núcleo familiar, por exemplo, né? Algum parente, alguma pessoa próxima chega a falecer. Então, aquilo te pega de surpresa, é um ataque no seu coração, você precisa de um tempo para poder viver o luto, né? Mas eu também penso que a pessoa que ela engaveta um projeto por conta disso, talvez ela não tinha uma motivação clara de fazer aquele projeto. Talvez ela não tinha uma clareza de continuar, entende? Porque se ela tivesse a exata clareza disso, ela viveria, digamos que o luto, mas ela retomaria ou ela daria continuidade. Então aí, na minha opinião, já existem outros fatores que acabam influenciando essa pessoa a não continuar. Ela utiliza o imprevisto como uma desculpa. Só que tudo isso é inconsciente, gente. Você não faz isso de maneira consciente. É tudo inconsciente. É por isso que eu penso assim, como lidar? Perfeito. Eis a questão, tá? Como lidar, porque, né? Como lidar com o imprevisto? Então, assim, tinha uma coisa que eu trabalhava muito na igreja, tem coisas que você tem que orar, tem coisas que você tem que agir, tem coisas que você tem que resolver. Sim. Então, você não pode colocar tudo no campo da oração. Estou com um problema financeiro, não adianta orar, tem que resolver. Eu estou com um problema lá com o irmão, não adianta orar, tem que perdoar. Então, cada coisa precisa ser colocada no seu devido lugar. Quando eu penso com relação ao imprevisto, uma das coisas assim é suportar. Tem situações que você precisa suportar. O que é a ideia do suportar? Suportar é assim, é uma carga que vem sobre você. Essa carga que ela vem sobre você, ela quer te afundar. Sim. Ela quer te esmagar. Se ela não me esmaga, significa que eu estou o quê? Suportando. Então, enquanto ela não me esmaga, enquanto ela não acaba comigo, é porque eu estou suportando. Então, essa é uma situação que eu preciso suportar. Não tenho o que fazer. Tem situações que acontecem, são imprevistos que acontecem, e a única palavra que você precisa ter é suportar. No seu entendimento, a melhor forma de lidar é suportar. Uma das formas. Quais são as outras? Superar. Direcionar. Tem situações que você não tem a ver com suportar, tem que superar, como Sim. o Pedro falou. Tem que Como que eu vou superar esse luto? Uma terapia, um psicólogo, buscando uma igreja, se envolvendo com conselheiros, buscando soluções, tratando a dor, tratando o ressentimento, superando para que eu possa continuar. Superando para que eu possa continuar. Você entende? Então, se dentro do imprevisto não tem como você criar uma linha e dizer assim, você tem que fazer isso. Sim. Tem situação aconteceu com a Fernanda, isso não adianta você superar, isso não adianta você culpar, não adianta você dizer, porque uma das coisas que eu vejo muito dentro dessas questões de situações que vêm, acontecem, assim, que pega a pessoa de surpresa, por que comigo? Por que acontece? E eu preciso entender que os imprevistos, eles acontecem, não são só com pessoas boas, ou pessoas ruins, ou pessoas que fizeram alguma coisa. Vai surpreender pessoas de todas as classes, de todos os níveis, branco, preto, gordo, magro, com a condição financeira boa ou não, vai chegar. E quando chegar, chegar, é como eu vou fazer. Sim. Nesse aspecto, várias coisas da nossa vida não é previsível, né? Não. Sim. Algumas sim, outras não. Eu só acrescentaria no que o Roberto falou. Ele falou suportar e superar, e eu falaria se preparar. Se preparar para o imprevisto. né? Isso. Na aviação, infelizmente, teve esse acidente horrível aí, né? Que Deus conforte aí os familiares do acontecido. Mas dentro da aviação tem um conceito que eles chamam de condição latente.
que assim, quando o avião ele está prestes a sair, são conferidas todos os aspectos do avião. Todo aquele protocolo. Tem todo um protocolo para que eles identifiquem a condição latente, ou seja, o combustível não está 100%, está 90%. Então a gente vai colocar 100%. Um pneu está vazio, então a gente vai encher ele, sabe? E quando a gente aplica essa ideia da condição latente para a nossa vida, qual que é o entendimento? Existem áreas da sua vida que precisam de atenção. Só que o que a gente faz? Ou às vezes a gente passa um tapete e joga a sujeira por baixo, ou a gente fica tipo apagando o incêndio. Não, essa área da minha vida aqui precisa da minha atenção agora, depois dessa aqui eu vou para outra. Uma por vez, em blocos. Isso. Entende? Então, a ideia da condição latente é isso. É se preparar para o pior cenário. Sim. Né? Que o pior cenário, ele é desgastante, enfim, ele é um imprevisto. Por mais que a gente se prepare, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tem como evitar, na minha opinião, alguns imprevistos tem como evitar. E é por isso que é importante a gente estar mapeando todas as áreas essa era a palavra, da vida. mapear. A gente precisa mapear as áreas da nossa vida. Porque a gente precisa ter consciência do que está acontecendo para que a gente visualize como direcionar. Eu concordo com o Pedro em relação o Roberto falou, suportar e superar. Essa questão de mapeamento, de direcionamento faz toda a diferença, porque muitas vezes vai doer muito no emocional e você vai precisar da frieza que você clareou ali na área na hora de estar mapeando, sabe? Sim. Então, como que eu vou agir agora? Beleza. O cenário é caótico, mas o que eu preciso fazer para sair, para suportar, para superar? Por mais que seja um cenário desconhecido, é possível estar de alguma maneira preparado para lidar com as consequências dele. Isso aí é plenamente possível, na minha opinião. Essa frieza que você fala, Fernanda, talvez deixando de lado a preocupação, que é aquilo que não vai resultar, não vai ajudar a resolver nada. Sim, porque às vezes vai ter que ser você a pessoa que vai direcionar quem se abala frente a uma frustração, a um cenário que não aconteceu como imaginava, sabe? Então é o teu pulso que às vezes vai falar mais alto para resolver ou para direcionar uma situação em relação foi inesperado, não era como eu queria. E a questão assim, Aisla, da preocupação, da ansiedade, a grande chave aqui está na expectativa. Né? Então, eu me preparo para o imprevisto. Uma coisa é eu me preparar para o pior cenário. Outra coisa é eu criar expectativas para o pior cenário. É aqui que entra a ansiedade, é aqui que entra as reações químicas no cérebro, gera preocupação, ansiedade, entende? Então, se preparar para o pior cenário é uma coisa. Criar expectativas para ele é outra história. Aí entra ansiedade, preocupação, estresse. Eu tenho assim, eu ouço bastante, você tem que ter a paciência de Jó. Né? E quando você vai ler a história de Jó, tem um amigo dele que ele diz assim, amigo dele vai conversar com ele e fala assim, você que ajudou tanta gente que estava caída, tanta gente que estava dobrada, você ajudou a levantar, chegando agora a tua vez, você fica prostrado? Então, quando eu estou falando de imprevisto, eu estou falando assim, quando chega a minha vez. Porque eu posso falar da vez do outro. Sim. Eu posso falar da vez de qualquer pessoa, mas e quando chega a minha vez? Sim. Como lidar? Sim. Como lidar com os imprevistos, né? Num grau de complexidade aí que você pode se colocar, né? Baseado nas referências apresentadas por cada um, de repente você já identificou algo que você mesmo já passou, ou se não passou, que passe a pensar que poderá passar. Claro que né? sim, e que não leva essa questão de a gente citar a frieza como algo, nossa, não tem coração. O Roberto falou sobre a gente não citar exemplos, mas veja só, preciso citar um exemplo, porque vai se encaixar muito bem em relação a essa questão de frieza que a gente trouxe. Não lembro quanto tempo faz, mas a minha mãe sofreu um acidente e veja só, como a gente precisa ter mapeado como que eu vou agir se acontecer isso. Não que a gente pense especificamente em relação a isso, mas olha o que aconteceu, e foi totalmente imprevisível. A gente estava na minha casa e a minha irmã recebeu uma ligação, e a ligação era: como está a tia? Era uma prima minha pedindo como que a mãe estava, porque ela já sabia o que tinha acontecido, e ninguém ali em casa sabia. A minha irmã
travou porque, né, ninguém sabia o que eu vou fazer. E quando eu falo em frieza, é justamente você pensar, beleza, o que eu faço agora? O cenário é esse, eu vou ligar, vou ver em que hospital tá, qual foi a gravidade, eu vou pegar o carro, quem está mais consciente, quem está menos nervoso para dirigir, até foi em Coronel. Então, quando eu trago esse exemplo justamente em relação a falar sobre frieza, porque você precisa ter o pulso para direcionar. E você só direciona com clareza se você se conhece, se você sabe até onde vai a tua frieza. Sim, e eu não quero interromper a Aislan, mas quando você fala isso, eu não posso deixar de levar em conta o DNA que cada pessoa tem. Porque eu falo DNA de comportamento. A maneira como cada um reage, né? Porque quando você fala da frieza, eu entendo que é uma análise. Eu preciso analisar a situação, né? E isso, pessoas mais analíticas têm uma tendência a isso. Pessoas, o que eu sempre chamo visionárias, que veem um todo, elas conseguem isso. Mas pessoas emocionais, é bem desafiador para elas. Elas vão travar, vão chorar, vão se desesperar. Sim. E aí tem que entrar um analítico para poder acalmar ela. Sim. Nessa profundidade, só para finalizar, Fer, realmente, eu até conversando com o Alex, agora veja, prestes a gravarem um DVD, uma dupla nossa aí, piazada nossa aí, mas ele falando comigo, ele falou, diz, olha, eu tive uma força tão grande, eu tirei o meu pai nos braços, assim, não sei, e ele se tornou muito leve naquele adrenalina, momento. Né, cara? Então, eu acho que tem esse aspecto automaticamente que acontece com cada um também. A reação a reação de cada um, assim como eu creio que pode ter gente que se desespere totalmente. E não, aquele que trava, aquele que desespera totalmente, aquele que fica neutro, que a ficha não cai e que age. Acho que vai, nesse caso de lidar com imprevistos, eu acho que vai muito do perfil de cada pessoa. Mas, gente, finalizando o nosso podcast, tudo sendo preparado com muito carinho para a palestra do dia 14, né, Pedro? Com toda certeza. Mentes Pensantes no Pico do Nascer, eu digo assim que é o maior empreendimento turístico privado aqui do nosso município de Mangueirinha. Muito lindo. Pico do Nascer, Estância Pico do Nascer, recebe a primeira palestra do Mentes Pensantes dia 14 de setembro. Bora. As vagas são limitadas, né, Fer? Sim. O Pix é o teu que está lá, está indo tudo para a tua conta, que fique bem claro isso. Né? A declaração de imposto de renda que luta. Seu convite aí, né, Fer? Pessoal, então, vocês já tiveram uma prévia, né? Quem acompanhou a Semana Empresarial sabe do nosso entrosamento tanto aqui quanto agora nos palcos, né? E como o Aislan comentou antes, a gente fala muito sobre desengavetar sonhos. Era algo que a gente tinha em mente, então a gente vai dar o nosso melhor, com certeza vai ter muita interação no palco e com o pessoal que vai estar assistindo, né? Então, se tiverem alguma dúvida em relação ao enredo, em relação à localização, né, que tem gente de fora que vai estar vindo, entre em contato com a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês e para explicar qual vai ser a ideia do evento. Valeu, gente. Por hoje é isso, tá? Então, nosso tema, como lidar com os imprevistos, contribuiu com você em alguns aspectos aí que você possa ouvir novamente no momento que desejar, seja assistindo pelo YouTube, seja vendo aí na sua rede social por vídeo, seja vendo aí também no Spotify. Valeu, gente. Obrigado aos nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do podcast e até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.